alegria muito grande que nós recebemos a todos nessa casa. É um momento de confraternização de todos nós, é um momento de alegria. E hoje, para conversar, nós declaramos iniciado então a semana. E hoje, especialmente, nós começamos aqui com as crianças de 4 e 5 anos, que é o primeiro período do Lar Espírita Esperança, que é uma das unidades da Associação Espírita Célia Xavier, que fica lá no Salgado Filho, na rua Samuel Hahnemann, 99, ao lado do Hospital Espírita André Luiz, a maior referência. Então nós estamos aqui aliados em sobrinha de Célia Xavier, que devota um carinho especial ao trabalho voluntário, ensinando essas crianças a cantar, ensinando a música. Então, com muito carinho, nós abrimos a semana então de Célia Xavier com a apresentação dos meninos aí do primeiro período, e nós passamos então o comando aí para a nossa maestrina, a professora Sandra.
muitas pessoas que participam desse trabalho, às vezes pode levar 1 hora por dia, 2 horas, 3 horas, de segunda a sexta-feira. Prestar uma homenagem muito especial ao Pedro, né, que está lá desde a fundação, 1985. Na programação dessa semana, hoje nós começamos com a doutora Lenice, que é médica homeopata. Ela é conselheira do Hospital Espírita André Luiz, conselheira também da União Espírita Mineira, e tem uma atuação mais intensa assim no Grupo Espírita Emmanuel. É a nossa convidada de hoje. Eu vou fazer a prece. Na verdade, eu vou ler uma prece que Célia Xavier ditou 1 mês após a sua desencarnação. Ela chama prece. Senhor, vós que dirigis o turbilhão da vida universal, ouvi-me. Fazei descer do vosso reino de amor a chuva sacrossanta da vossa misericórdia ilimitada. Fazei luminoso o caminho daquele que tateia nas trevas da ignorância. Elevai aquele que rasteja no lodo do orgulho e tornai brando o coração do empedernido com as gotas cristalinas da vossa bondade. Ó Eterno, dai ao perdido no labirinto dos erros a bússola da regeneração. Que o avarento se desprenda do tesouro perecível da terra, compreendendo que o Evangelho é a única riqueza para a vida eterna. Ó Deus, dai ao Pai o dever para com o lar sagrado, ao Filho a obediência para com o Pai, ao desamparado o abrigo. Ouvi-me, fazei que o criminoso se arrependa, que o rico tenha caridade e o pobre amor. Iluminai as almas perdidas nos mundos expiatórios. Dai ao coração endurecido o amor, ao vingativo o perdão, ao ignorante o entendimento. Ó incriado, que o hálito do vosso amor transforme todos os seres e todas as coisas, e que a humanidade caminhe sem parar rumo aos cimos alcandorados da espiritualidade. Abri a porta dos humanos sentidos para que neles penetre a sinfonia uníssona dos músicos celestes, os espíritos da verdade. Graças nos damos, ó Eterno, ó ilimitado amor, ó infinita perfeição, e por seres vós tão justo e amoroso, protegei-nos no caminho da eternidade. Célia Xavier. Nós passamos a palavra então para a doutora Lenice. Queridos companheiros, é grande nossa alegria participarmos dessa festa, uma comemoração que, sem dúvida, se estende ao plano espiritual. E nós percebemos, ao início da nossa atividade, da nossa comemoração, aquela alegria em percebermos o alcance de uma tarefa que promove o espírito nas suas movimentações iniciais no processo reencarnatório. E aqui delimitamos a importância da família, ofertando esse suporte. Porque nós sabemos que atrás de todo pequeno artista, atrás de todo aquele que se coloca na exposição dos seus dons, dos seus potenciais, existe uma família, um adulto que atua como sendo aquele responsável capaz de promover
a manifestação desses recursos. Se os pais aqui não estivessem trazendo as suas crianças com aquela alegria, com aquela oportunidade de permitir a eles demonstrar, manifestar a alegria nesse momento de festa, certamente nós não teríamos tido esses minutos iniciais. Então, a família já demonstrou de forma prática como atuar para promover essa saúde mental, uma vez que é através desses recursos que ampliam as possibilidades do ser é que nós alcançamos o equilíbrio que tanto almejamos. Não apenas na nutrição física, não apenas na promoção dos recursos intelectuais, não apenas no vestuário, naquilo que representa o básico da vida perto, mas se dando ao espírito condições de acessar na intimidade do seu ser aqueles componentes que nos projetam. Porque essa sim é a real saúde, essa sim é a saúde mental que todos nós almejamos como expressão de equilíbrio do ser. O nosso tema é de uma grandeza ímpar. E ele foi motivo de estudo na última semana de Espiritismo e Psiquiatria no Hospital Espírita André Luiz, onde nós sabemos, temos aquele laboratório de contato com as nossas sombras, as nossas dificuldades e ao mesmo tempo aquele estímulo incessante para acessarmos a nossa luz. E esse estudo foi motivo de uma reflexão muito grande para todos nós que trabalhamos no campo da saúde, percebendo o alcance da família enquanto elemento fundamental. Se nós sabemos que a sociedade representa aquele filtro da civilização, permitindo a drenagem das nossas dificuldades, separando aquele joio do trigo para que o melhor se manifeste ao longo do tempo, nós sabemos que é no seio da família que nós temos a oportunidade de trabalhar as nossas questões mais particulares. E nós poderíamos dizer, com a espiritualidade amiga, que a partir do Livro dos Espíritos nos dá a resposta à pergunta de número 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, aquela reflexão fecunda, que seria um retrocesso, uma recrudescência do egoísmo. Porque é no seio da família que nós temos a oportunidade de trabalhar virtudes fundamentais ao crescimento do ser, entendendo por crescimento esse sinônimo de saúde mental. Quando nós crescemos para a vida espiritual, nós estamos nos direcionando para esse equilíbrio fundamental. Recrudescimento do egoísmo seria o fechamento do ser. E nós vivemos em conjunto, nessa convivência diária, como um laboratório fecundo, nos permitindo trocas incessantes. Trocas que estabelecem encontros e diferenças. E é através do encontro de diferenças que nós nos identificamos como elementos em crescimento. Aprendemos aquilo que o outro nos traz. Acessamos em nós componentes até então totalmente obstaculizados pela falta de oportunidade, até de estímulo para a sua manifestação. Voltarmos para o egoísmo seria nos centralizarmos em nós mesmos, fechando possibilidades de realmente visualizar virtudes até então não manifestas. Seguindo no trabalho, nós poderíamos dizer que a família consanguínea é a lavoura de luz da alma. Esse tema, abordado inúmeras vezes, precisa ser recordado. E o que seria a lavoura? Uma das músicas falou da lavoura. Nós estamos no jardim e Jesus é o jardineiro que cuida de nós. Nessa lavoura de luz, nós trabalhamos os valores espirituais, as virtudes indispensáveis. E nós sabemos que só triunfam aqueles que conseguem mobilizar boa vontade, perseverança, paciência, renúncia. Porque é no cadinho, nesse cadinho interno da nossa vida em comum, na intimidade, que nós nos mostramos como realmente somos.
E nem sempre aquilo que mostramos é aquilo que repassamos no plano social, numa comunidade mais ampla. E nós poderíamos, portanto, definir que é ali, na intimidade da família, que nós aprendemos um exercício importantíssimo, que já foi sinalizado no livro Conduta Espírita, no capítulo 5, quando, no título No Lar, o comentário feito pela espiritualidade está embasado nas palavras de Paulo na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 5, versículo 4. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Muitas vezes, na intimidade do lar, nós deparamos com uma série de dificuldades que remontam à nossa dificuldade mais profunda. E é ali que nós temos a maior dificuldade no exercício da fraternidade, do amor, do auxílio. No entanto, as recomendações de Paulo são claras. A Timóteo, ainda jovem, com aquele desejo, com aquele anseio de praticar, de viver as lições da Boa Nova na comunidade de forma geral, no exercício da fraternidade. A fraternidade fora do lar representa esse dilatar do amor. Mas nós não podemos esquecer que as famílias são seções da família universal. E aí, no primeiro laboratório, que seria a primeira escola do lar, nós teríamos de praticar aquilo que nos foi recomendado. Aprendam primeiro. E a piedade, ter compaixão, aquela compaixão mais baixa, mais rasteira, aquela compaixão que ainda é aquele dó que nós sentimos em relação àqueles que ainda estão vivendo em faixas de sombra muito densas, aqueles que ainda têm dificuldades enormes e ainda não sintonizaram com os nossos ideais. Se nós já conseguimos olhar para cima, apenas olhar para cima e identificar a luz do Cristo que sinaliza para nós um caminho libertador, nós precisamos ter piedade para com aqueles que ainda não conseguem identificar esse farol a guiar nossas vidas. E aqui nós não estamos falando de estar à frente, é uma posição do nosso olhar, ter essa direção para com a própria família e recompensá-los. Por que recompensá-los? Nós tivemos a oportunidade, num outro encontro, nessa mesma semana, de trabalhar um pouco sobre a família. E naquele momento comentamos que um dos valores a serem repassados no seio da família seria a gratidão. Nós deveríamos ensinar os nossos filhos, e até na manutenção da sua saúde mental, a sentir gratidão. E gratidão é uma daquelas virtudes de quem já despertou para a vida espiritual. E nós manifestaríamos essa gratidão recompensando os nossos pais. No mínimo, os nossos pais foram a porta para a oportunidade reencarnatória. No mínimo. Então nós teríamos, nesse exercício da gratidão, reconhecer que sem a presença física deles em nossa existência, nós não teríamos a oportunidade atual. Essa recompensa em termos de gratidão. Recompensar não significa devolver na mesma moeda, mas a manifestação desse sentimento, porque o filho ingrato é a pior expressão da inferioridade humana, porque ele recebeu movimentos nos primeiros passos da sua existência física que realmente caem no silêncio, no esquecimento do tempo. Nós esquecemos as noites mal dormidas, os primeiros banhos, os primeiros passos, as primeiras preocupações com a febre, cuidados básicos, o primeiro choro e as dificuldades que se desenvolvem ao longo desse crescimento da primeira infância, onde a presença dos pais é fundamental para que se estruture uma condição de equilíbrio
na intimidade deste ser que reencarna, demandando valores novos para crescer com outros valores, e não aquela repetição dos equívocos de outras existências. Portanto, é indispensável reconhecer, com Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 12, que trata da família, que a nossa família é o centro essencial de nossos reflexos. Centro essencial de nossos reflexos. Portanto, todos aqueles encontros marcantes que identificamos no pai, na mãe, no filho, representam reflexos pessoais. Entendendo que na cena habitual, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns nos outros. O retratar nos leva à ideia da imagem. O retrato é a imagem. Então nós temos no outro a imagem daquilo que nós podemos não ser hoje, mas são reflexos do nosso homem. Imagens daquilo que já fomos e estamos nos esforçando para deixar de ser. Aquilo que foi vivido de forma intensa, repetitiva e que ainda marca presença na nossa estrutura. Por isso, aí nós temos o retorno de nossos reflexos tóxicos. Reflexos tóxicos. Porque é como se fosse aquele imã, aquela condição atrativa que faz com que as nossas dificuldades sejam materializadas através de dificuldades manifestas em exemplos vivos, em pessoas que ali se encontram junto de nós. Então é aquele companheiro intransigente ou aquela companheira vaidosa, superficial, elementos que hoje já não comungam com o nosso ideal, mas retratam esse expurgo, esse retorno desses reflexos tóxicos que representam o nosso passado. Quando nós nos colocamos na posição de paraquedistas, é muito comum isso no meio espiritual. Eu não sei o que eu vim fazer nessa família, não tem nada a ver com eles. Eu sou um paraquedista nessa família, ninguém me entende, ninguém me acolhe, ninguém percebe o alcance dos ideais que eu busco nessa existência. Eu estou ali como estranho no ninho. Essa condição é fruto só daquele olhar para cima, porque na verdade todos aqueles elementos têm algum ponto de conexão com o nosso ontem. E ali nós estamos olhando para o nosso passado, se a nossa condição hoje é de renovação espiritual. Quando nós falamos de reflexos tóxicos, nós falamos dessa drenagem que precisa ser feita na experiência física. Mas nem sempre as drenagens são possíveis apenas dentro de um período reencarnatório, portanto, no mundo material. E por vezes, mesmo depois da morte, e aqui a pergunta é clara, a 377 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec situa: depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Se ressente. E esse ressentimento, essa manutenção do desarranjo, vai variar no tempo. Na resposta da pergunta 378, ele define, a espiritualidade define: quanto mais tempo durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza e o constrangimento depois da morte. Os reflexos tóxicos, drenados ou percebidos naqueles que se comportam de forma que para nós poderia ser catalogado como uma condição de uma alienação mental, fruto daquelas ilusões que foram elegidas como padrão de vida, porque nem sempre a alienação mental é fruto simplesmente de uma condição orgânica, mas sim um reflexo da escolha do espírito pela ilusão, pela incerteza, pela vivência de experiências que tragam uma gratificação plena e imediata.
Então, eleger ilusões representa isso. Eleger a vivência do prazer imediato, mesmo que isso seja operado sem um respeito às leis internas, que são as leis de Deus, que estão na nossa consciência. Toda vez que nós agimos desta forma, existe um registro de lesa consciência que promove aquela condição de alienação mental. E essa alienação mental do espírito permanece com ele até que ele possa se reestruturar, vivendo a drenagem e a retomada do discernimento necessário para que não repita as experiências das escolhas infelizes nesse plano ilusório, onde o imediatismo é agora que eu quero, é agora, e agora doa a quem doer. Então nós operamos a cobiça, o roubo, o assassinato, a maledicência e uma série de comportamentos que poderiam ser identificados como vícios se alimentados no tempo. E esses vícios promovem a alienação de longo curso. Essa condição no plano espiritual é registrada de forma automática, porque a alienação alimentada no tempo é mantida através de pensamentos e sentimentos, como uma legítima secreção ou uma excreção das estruturas profundas do espírito que se materializam através da ação na matéria mental. O pensamento, o que é um pensamento? É uma secreção sutil, não do cérebro, mas uma secreção sutil da mente. E como secreção sutil da mente, tem vida própria, é alimentado através dessa manutenção, dessa constância. Então, o tom, o tema e a continuidade, e aqui nós temos o tema e o tempo como componentes determinantes do nosso halo vital, em equilíbrio ou desarmonia. Se eu elejo um pensamento único, eu fico fechado no monoideísmo. E esse monoideísmo se manifesta na minha aura e é detectado imediatamente. Uma pessoa que só pensa, vou imaginar uma coisa bem fácil, em função do vício, um copinho de cerveja. Ela está trabalhando, mas já pensando no copinho de cerveja. É claro que esse copinho de cerveja está materializado no seu halo vital e é identificado. E é por isso que aqueles que desencarnam no plano espiritual continuam criando as realidades que representavam a sua condição psíquica enquanto reencarnados. No livro Nosso Lar, no capítulo 12, quando André Luiz nos escreve sobre o umbral, ele diz o seguinte, que o umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações ou material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrível. Nós sabemos que a Terra é uma escola, é um grande laboratório que permite sessões definidas como uma escola, um hospital, muitas vezes aquele laboratório fecundo que nos permite visualizar pontos até então restritos à nossa visão acanhada. Só que, quando mergulhamos na carne, quando nós reencarnamos, muitas vezes nós nos deixamos levar pelas impressões concretas e esquecemos a nossa natureza espiritual. E ao elegermos as ilusões, nós adquirimos por atacado, porque é uma soma de dificuldades muito grandes que nós adquirimos. Tanto assim que nós somos advertidos
que o desertor do trabalho, das vias do suor, das vias laboriosas, ele ficaria surpreso se ele visualizasse por antecedência como esses recursos muitas vezes representam a ação da misericórdia para poupar-lhe os desenganos futuros, que serão colhidos nessa existência, no plano espiritual, nas vias de drenagem, como sendo essas regiões purgatoriais que têm esse papel saneador, e muitas vezes com um movimento de retomada numa nova existência daquele que permaneceu como um resíduo que precisa ainda ser elaborado no plano físico. E aqui nós teríamos alguns exemplos que poderiam ilustrar essa questão. Comentamos a dinâmica para que fique bem clara aí o movimento. O equívoco, o erro, a ação que reflete a nossa escolha pela ilusão. Feita a escolha, nós estabelecemos uma fixação na estrutura perispiritual, porque existe a memória fixada através do nosso plano consciencial. E na nossa consciência profunda fica o registro, o equívoco, não precisa de nenhum tribunal externo. Perante a sociedade, nós podemos passar por anjos, boas pessoas, pessoas íntegras, pessoas que só somam. Mas lá no fundo, na nossa intimidade, nós sabemos os nossos equívocos, as nossas escolhas que representam deslices, os nossos erros. E ali o registro fica feito. Uma vez que o registro já aconteceu, a zona de remorso já cria um polo irradiador, como se fosse aquela emissão contínua. E essa emissão contínua de ondas mentais que retratam a nossa real identidade estabelece, por via de sintonia, conexões espirituais. É aquela história: o culpado sempre vinculado à região ou à situação que o lembra o equívoco promovido. É o culpado que volta ao lugar do crime. E aqui nós teríamos, através da reencarnação, a drenagem que acontece no corpo físico, definindo a nossa condição saneadora, entendendo que o corpo é aquele carvão milagroso capaz de absorver essas dificuldades que estão fixadas na estrutura espiritual. E aqui nós teríamos, no movimento natural, a possibilidade de escolher. Eu escolho no plano espiritual, quando me é permitido, uma via de drenagem. E uma vez reencarnado, novamente eu tenho a possibilidade de escolher aceitar a experiência ou não. Eu posso aceitá-la ou me rebelar frente às experiências. E uma vez que eu me posiciono de forma rebelada, é como se eu fechasse o circuito e novamente caísse na via do erro. Essa seria a manutenção da nossa enfermidade mental, interiorizando cada vez mais as condições do indivíduo a se manifestar das formas mais diversas, quer seja no início da reencarnação ou tardiamente, como outros problemas que também envolvem uma alteração dos nossos planos de lucidez. Muitas vezes, aquele que já chega na reencarnação, vivendo uma experiência de restringimento do equilíbrio mental, através de um autismo, de uma esquizofrenia que se manifesta já na juventude, ou outros quadros, teria ali uma condição que nos remete a esse dinamismo de vivências anteriores. No livro No Mundo Maior, no capítulo 12, nós temos uma experiência riquíssima, a experiência de Fabrício. Porque nós falamos que a família é um centro essencial dos nossos reflexos. O que nós queremos dizer com isso? Que cada um, entre aspas, tem os loucos que merece, tá? Nós teríamos, portanto, em torno de nós, aqueles que refletem as nossas necessidades. Não tem nenhum doente mental em endereço errado.
estão os endereços certinhos. E a experiência nos fala disso, e a espiritualidade reforça o nosso pensamento em relação a isso, quando traz o exemplo de Fabrício. Fabrício foi alguém que viveu aquela experiência retratada anteriormente de erro, viveu o erro, e uma vez que o erro se manifestou ao longo da própria reencarnação, que foi o não cumprimento do desejo paterno, o acolhimento dos irmãos, para que eles pudessem ser conduzidos com os recursos de herança que o pai havia deixado, ele faz o quê? Ele pega os recursos para ele e deixa os irmãos sem qualquer assistência. Perante a sociedade, ele era uma pessoa de bem, um ótimo pai de família, de uma família espetacular, uma família organizada à sombra de seu amparo material. Ele usou os recursos materiais, os recursos amoedados, de forma positiva e constituiu uma família digna, uma família de bem e que era envolvida com o padrão social, uma família estruturada, mas que foi educada pela mãe, porque a mãe tinha valores espirituais nítidos. Perante a sociedade, ele era uma pessoa confiável, um ótimo pai de família, mas ele sabia do erro que vibrava na intimidade dos seus filhos, estruturando uma sintonia espiritual difícil, porque quando tentou ressarcir o erro com os irmãos, já era tarde. Eles já se encontravam de retorno à pátria espiritual em condições dificílimas. No entanto, essa condição só agravou um personalismo despótico. Ele tinha essa condição, só a família, e exigente perante aqueles que estavam mais próximos, para que vivesse aquilo que ele gostaria. No entanto, a influência positiva da mãe foi um elemento fundamental. Pelo serviço que ele prestou à esposa e aos filhos, ele recebeu o auxílio da espiritualidade amiga. E esse socorro foi de tal ordem que era uma tentativa de que ele não desencarnasse totalmente desequilibrado. Portanto, eclipse total da razão, a loucura total. Não era compromisso daquele grupo familiar viver essa experiência. Ele desperta, portanto, segundo os relatos, numa sequência natural à condição que ele se encontrava, respondendo naquela colheita daquilo que ele havia semeado. Então, ele não terminaria esse exercício como alienado mental, mas despertaria no plano espiritual na sua condição real, encontrando consigo mesmo e, portanto, em total desequilíbrio. Essa família não tinha esse compromisso. E é importante para realçar o endereço certo das experiências provacionais ou expiatórias. E aqui é importante salientar duas condições: provacionais ou expiatórias. Próximo. Aqui nós teríamos outros exemplos, mas nós vamos passar porque já está um pouco adiantado. Retomando novamente o Evangelho, Marcos, no capítulo 9, versículos 17 e 18, nos relata o seguinte: E um da multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, e range os dentes e vai se secando. E disse aos seus discípulos que o expulsassem e não o puderam. Essa passagem, bem conhecida de todos nós, reflete o movimento daqueles que no plano da família, no seio familiar, representam aquela vontade ativa. Porque a pessoa que está envolvida numa condição de adoecimento mental, ela fica com a sua vontade fragilizada, em função dos seus deslizes e até mesmo em função das sintonias espirituais negativas que advêm dos seus enganos. Então a vontade, ela está fragilizada. E aqueles da família
família que opta por uma renovação, ou aquele que desperta em primeiro lugar, do grupo como um todo, é o agente que atuará com essa vontade ativa, que é exemplificada nessa passagem, como aquele pai, que é um qualquer da multidão, não tem nem nome, mas é alguém que conhece plenamente a situação do filho. Ele tem o diagnóstico, ele consegue identificar o mecanismo total e relata para Jesus tudo aquilo que representa fonte informativa capaz de definir as estratégias de tratamento. Fala da condição do filho, reconhece a autoridade do mestre e fala todo o quadro de forma até a sinalizar as buscas operadas anteriormente. Quando nós trazemos para a atualidade essa passagem, nós percebemos aquela via crucis, né, que é operada em busca de qualquer limitivo para aqueles que sofrem. Então nós vamos para o médico A, para o médico B, nós vamos para o psicólogo, nós vamos para o terapeuta ocupacional e todos os recursos, e muitas vezes chegamos sempre firmes, né, até em busca dessa solução para aqueles que vivenciam experiências horrorosas, porque é a vontade ativa desse pai que despertou e conhece todo o processo, entendendo que nem sempre nós vamos encontrar solução nas primeiras tentativas. Eram discípulos de Jesus. Ele até deu a orientação: é só expulsar o espírito que a solução virá de forma natural. Mas eles não tiveram condições, porque ali existia uma demanda diferenciada que envolvia a autoridade moral. Viver uma experiência dessa envolve uma série de desafios. O pai, esse da multidão, esse anônimo, que pode ser qualquer um de nós, passando por uma experiência similar, vive uma série de emoções, sentimentos ou desafios. Nós preferimos chamar de desafios quando a nossa experiência intrínseca envolve alguém que vive essa condição extrema de alienação mental ou algum distúrbio que se aproxime disso. O primeiro deles seria o medo. Muitas vezes, medo do enfermo, da agressividade do enfermo, da reação. Como é que vai chegar hoje? Será que vai chegar bem ou não? O que eu posso falar? Será que eu falo ou será que eu não falo? Porque a reação só Deus é que sabe. Então é o medo da pessoa. É o medo da doença daquela pessoa, da reatividade dessa pessoa. Uma outra condição de medo é o medo de: será que eu também vou ter isso? Quando se trata de uma doença mental. Será que eu também tenho esse gene na minha estrutura hereditária? Será que eu também vou cair nessa loucura? O medo seria, portanto, o primeiro sentimento que aprisiona essa família nesse contexto. A culpa. Uma culpa projetada no outro em relação a todas as frustrações vividas pelo grupo. E uma culpa por sentir, muitas vezes, medo e muitas vezes raiva. Por que eu tenho essa figura aqui como sendo esse aguilhão que toca e que promove dor? A vergonha. O doente mental, o portador de qualquer transtorno mental, vive em algum momento da sua experiência a perda da crítica. E ao perder a crítica, há uma exposição pessoal. Uma exposição pessoal que acaba expondo a própria família. Ele se expõe e expõe o grupo. Nessa exposição, o sentimento natural é a vergonha. A vergonha de ter alguém com um problema dessa ordem. E aqui nós colocamos
pensamento que ao longo da história, em todos os tempos, raras famílias não tiveram seus loucos. Mas a forma como as famílias lidaram com seus doentes mentais é que variou no tempo. E até hoje nós ainda encontramos essa dificuldade. Muitos ainda continuam aprisionando num quartinho, numa cela fechada, para que ninguém detecte. De que forma? Pode ser esse compartimento físico, material, pode ser um aprisionamento químico, sedando e não permitindo a expressão desse ser, e uma série ampliada de fechamentos desse indivíduo para que ele dê o menor trabalho possível, gerando toda essa complicação de sentimentos. Vergonha, negação. É nítido que o indivíduo está ali vivendo uma experiência dificílima. No entanto, a família faz de conta que não vê. Não, está tudo certo, é só um temperamento exótico, tampando o sol com a peneira. Isso não é possível. Nós precisamos lidar com realidade para que a solução se transforme. E não será através da negação que nós vamos obter ou colher qualquer fruto positivo. A descrença. De acordo com a concepção, muitos quadros catalogados dentro das classificações nossológicas convencionais são tidos como incuráveis. E uma vez que a família receba o diagnóstico de que aquele ente querido é portador de um quadro incurável, é natural que se estabeleça aquela descrença, a falta de fé e a falta de esperança em qualquer mudança naquele contexto. Não há nada pior para qualquer indivíduo viver essa descrença em relação às suas reais possibilidades e até mesmo para a família. A fé e a esperança representam aquela luz no final do túnel. Tem uma luzinha. Existe uma possibilidade. E é essa possibilidade sinalizada que nos faz caminhar, que nos faz buscar. Preocupação. Preocupação. Como que vai ser a manutenção quando a pessoa é incapaz? E se eu morrer, o pai e a mãe? Quem é que vai cuidar? Será que os irmãos vão ter o mesmo carinho? Vão ter a mesma dedicação? Quantas mães e quantos pais falam que pedem a Deus para que haja um desencarne antes dos pais, porque aí a situação está assegurada? Ou então que desencarnem juntos? Porque é uma fonte constante de preocupação. E isso é um desgaste muito grande. E seriam muitos os outros desafios a serem listados. Nós colocamos mais alguns que seriam o desafio de promover cuidados. Em geral, o doente mental ele não se cuida. Ele vive uma experiência de demanda constante. É alguém que requer cuidados. E requer cuidados de uma forma muito egoística, sem a visualização do grupo, do interesse do grupo. E é um desafio imenso conciliar os interesses daqueles que estão no mesmo grupo familiar. Porque o doente mental ele rouba a cena da família e acaba sendo um elemento primordial. E como conciliar os interesses? A família quer viajar, mas como viajar? E fulano, com quem vai ficar? Não, fulano surtou, tem que internar. Então o dinheiro da viagem vai para o tratamento. Então é um desafio constante. Prover. São pessoas que não conseguiram muitas vezes essa autonomia econômica e precisam, portanto, ser cuidados e sustentados durante toda uma existência. Lidar com a crítica do outro. A coisa mais fácil que tem é dar receita, do mal que está acontecendo na casa do outro. Por que você não faz assim?
É aquela história, né? E aqueles que vivem a experiência falam assim, nossa senhora, escutar isso nessa altura do campeonato, até preguiça, né? Então nós temos que ser generosos com aqueles que vivem a experiência, até mesmo quando o nosso desejo sincero seja de auxiliar. Porque por vezes, naquele anseio de auxiliar, os nossos comentários são extremamente infelizes. Nesse tópico, nós poderíamos dizer aquela situação do irmão que vive na outra cidade e chega e fala assim, mas por que papai está ainda usando um sapato inadequado? Por que você não promoveu é fácil, né? Dar esse tipo de comentário. Ou aquele comentário muito do dia a dia, fala assim, é um absurdo você deixar a mamãe sozinha enquanto você vai para o salão. Então nós temos que aprender a lidar com essa crítica do outro, que é uma crítica verbal, mas muitas vezes pouco efetiva, no sentido operacional de mãos que atuam. Então nós teríamos de aprender a nos resguardar. Nos resguardar igual, discernir e estabelecer limites, e aceitar os próprios limites. E aqui nós poderíamos englobar em todos esses itens um exemplo muito simples. Então tá bom, eu não vou deixar a mamãe sozinha não. Você vem pra cá e fica aqui enquanto eu saio poder fazer aquilo que eu preciso. Aí ela não vai ficar sozinha só com enfermeira, só com empregada, ou alguns minutos sem ter uma assistência efetiva mais direta, é só você vir. Então nós teríamos de encontrar caminhos para estabelecer o próprio limite e aceitar esse limite para que o outro surja como um componente de auxílio, acrescentando, somando. Porque muitas vezes nós ficamos nessa posição por causa da nossa culpa. Eu vou fazer esse comentário porque saiu numa reportagem da Veja falando sobre Alzheimer. E na reportagem tinha as fotos de quem que era a cuidadora e qual que era o dinamismo. Aí uma das fotos me chamou muita atenção, porque estava no primeiro plano da foto, a mãe arrumadinha, com o cabelo lindo, com uma roupa toda, mas lindinha. Você via a fina flor do cuidado daquela filha. E a filha num plano mais afastado, mas a filha estava muito mais velha do que a mãe. A filha era uns 30 anos mais nova que a mãe, mas ela estava literalmente acabada na foto. Não sei se o objetivo deles foi esse não, mas ficou essa mensagem subliminar, definindo que nós temos que eleger a vida. E a pessoa ali, naquele anseio de promover a vida do outro, estava acabando com a própria vida. Esse é um grande desafio. Estabelecer esses limites e acatar o próprio limite. Já está muito para mim. Não estou dando mais conta. Porque quando nós desencarnarmos, nós não vamos levar lá para o plano espiritual, assim, eu me matei por fulano, por Beltrano, por ciclano. Isso não cola no plano espiritual. Tá? Esse recurso não é aceito no plano espiritual. Porque o nosso compromisso é com a nossa vida. O que você fez da sua vida. Tudo aquilo que foi feito em nome do amor, da fraternidade, em favor do outro, se justifica e é aplaudido, mas não aquilo que promove a eleição pela autodestruição. Bom, o nosso tempo acabou e aí nós teríamos muitas lições a serem retiradas dessa experiência com alguém vivendo um transtorno dessa ordem. Mas no mínimo nós poderíamos dizer que ter alguém junto de nós, bem próximo de nós, é uma oportunidade que envolve lições. Teria a oportunidade de adquirir uma virtude, ou seja, a paciência, a perseverança, a renúncia, a tolerância, a responsabilidade, boa vontade, perdão ou amor incondicional. Mas é muito importante que nós tenhamos em mente o seguinte, que nós somos espíritos em evolução, espíritos que caminhamos em conjunto. E quando? Assim mesmo, eu acho um versículo mais aqui. Vamos deixar conhecido. Tudo aquilo que nós fizemos na vida é muito importante
importante que a gente faça de fato, mas que brote do mais profundo do nosso ser, da nossa essência divina. Mas que é importante que haja um foco de retorno das nossas ações e que nós estejamos buscando, vamos colocar o aplauso, a aceitação, a aprovação do nosso Cristo interno. É a coerência com os nossos valores e não buscarmos aquilo que atende o plano dos homens. Porque tudo aquilo que nós fizermos buscando o reconhecimento, o aplauso dos homens, certamente poderá ser um elemento um pouquinho à frente que nos leve a repensar as nossas escolhas e a mudar a direção dos nossos atos. Porque o fundamental é que haja uma coerência interna. E essa coerência interna só existe quando nós escutamos o nosso Cristo interno e ele se faz pensamento, sentimento e atitudes no nosso dia a dia. Nós agradecemos a vocês a atenção, a oportunidade de estarmos aqui hoje, participando dessa festa, rogando Jesus, nosso mestre, a espiritualidade amiga, especialmente a Fé Xavier, e continue resguardando essa casa como um pronto-socorro, como uma escola, como uma oportunidade de crescimento para todos nós, para que, operando nessa direção, possa auxiliar cada vez mais no saneamento das dificuldades mentais, promovendo o equilíbrio e a paz hoje e sempre. Muito obrigada. Agradecemos pela noite e desejamos a todos um feliz retorno para os seus lares. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz.